Essa palavra para fim de tema de registro, eu batizei de a nossa guerra pessoal e interior. Eu não sei se você sabe, se você já percebeu, mas todos nós passamos por guerras e conflitos interiores, não é verdade? Até mesmo quem não conhece a Jesus Cristo passa por crises, passa por angústias, passa por dificuldades. E aí quando a gente conhece a Jesus Cristo, é claro que tudo se resolve, que tudo fica fácil, que tudo fica bom. Não, aumenta a nossa luta interior, aumenta o tipo de conflito que a gente vive, mas aumenta a revelação e a vitória e a segurança de que nós sabemos quem somos, sabemos qual é a maneira que o Senhor nos conduz à vitória, sabemos o que o Senhor está fazendo em nosso interior, e o que nós precisamos fazer é receber pela palavra a revelação e o entendimento do que está acontecendo, para que nós possamos ficar do lado certo nas brigas que nós lutamos contra nós mesmos no nosso interior. Esse é um conteúdo que eu tenho meditado nessa semana. Eu gravei um vídeo curtinho lá no meu canal sobre isso na sexta-feira, e eu sei que esse tema, ele é um tema muito atual, ele é um tema muito real e muito prático para a nossa vida. Quando nós plantamos essa igreja, o que nós colocamos, o que nós queríamos ter diante do Senhor, é que nós queríamos ter aqui a palavra e o poder, amém? Nós queremos ter o poder do Espírito Santo se movendo aqui, de maneira sobrenatural. Nós temos tido cultos memoráveis aqui, em que o Senhor tem se movido, tocando, curando, libertando, trazendo palavras proféticas de conhecimento aos corações, mas nós também queremos estudar a palavra do Senhor, porque a palavra é o fundamento, a palavra é o norte, a palavra é o alicerce da nossa fé, e eu oro para que o Espírito Santo então revele a própria palavra dele aos nossos corações, para esse tema tão importante. Se você é alguém que vive no século 21, todos aqui do século 21, né? Você percebe o quê? Nós vivemos cada vez mais um mundo em que o que as pessoas valem é pelo que é visível, é pela sua aparência, e cada vez mais isso está virando até um tema de conflito, de ira, de discussões. Pessoas gastam fortunas e horas do seu dia para ficarem bonitos, para ficarem malhados, ou para ficarem fortes, ou para ficarem bem vestidos, ou para ficarem de uma maneira que quando chegar em qualquer lugar, vão marcar aquele lugar pela presença, e o exterior vale cada vez mais, muito mais do que a interior. Às vezes essas pessoas, quando abrem a boca, não tem nada para dar, nada para oferecer, é uma casca linda e oca, mas ainda assim o mundo parece que valoriza muito mais esta questão externa do que a questão interior. Quando nós falamos de relacionamentos, é muito isso. Muitas vezes as pessoas, para casarem, ou para namorarem, ou para se interessar por alguém, primeiro olham o que está fora, aí fica um tempo só tirando uns amassos, só se beijando, só fazendo tudo. De repente, depois de 1 ano e meio, qual é o seu nome mesmo? O que você pensa da vida de verdade? Como você pensa? Que horror, não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque não gastaram tempo em conhecer a pessoa que está por dentro daquela aparência linda, porque não sabe o que está lá. Muitos casam com pessoas desconhecidas e vão descobrir depois de alguns meses que casaram com uma pessoa que não tem a menor ideia de quem seja, justamente porque o que está fora é o que é mais importante do que o que está dentro. Então a gente vê que as pessoas pensam primeiro na carne, no corpo, no que é visível, depois, segundo a Bíblia, no que é a alma, o interior. Então a personalidade, o caráter, os valores, a maneira de ver a vida, a maneira de viver a vida, quem a pessoa realmente é. E daí, em último momento, se tiver tempo, vamos pensar alguma coisa espiritual, vamos pensar um pouco no eterno, né? Na religiosidade, vamos pensar em alguma coisa que satisfaça o espírito, e o espírito fica cada vez mais em último lugar, e é exatamente por essa inversão dos valores que a Bíblia dá, que nós percebemos que o mundo caminha cada vez mais para relacionamentos descartáveis, relacionamentos vazios, relacionamentos fúteis, e uma grande crise interior de todo mundo, de não se sentir aceito, de não se sentir de acordo com o que se espera. E essa é uma tragédia que uma pessoa pode viver neste mundo, porque isso tudo aqui passa, isso tudo aqui envelhece. Você pode fazer o que você quiser, tudo isso vai ficar caído em algum momento, envelhecido, porque nós começamos a morrer desde o dia em que nascemos. Desde o dia em que nascemos, nós começamos a caminhar para a morte, alguns mais rápido, outros mais demoradamente, alguns vivem muito, mas isso é inevitável. Essa é a única coisa certa que há nessa vida, é que algum dia todos nós não estaremos mais aqui, e se a gente foca só no que está aqui, quando acabar o que está aqui é uma tragédia, ou se nós não conseguirmos alcançar os padrões que se esperam para cá, é uma vida frustrante.
E na verdade, cada um de nós que temos um tipo de beleza, que temos um tipo de graça, nós sempre nos comparamos com as pessoas que são muito melhores do que a gente aos nossos olhos. Nós nunca nos comparamos com alguém que tem menos do que a gente, alguém que está um pouco fora da característica predominantemente aceita. Na verdade, a gente sempre se compara de uma maneira negativa. E se a gente escolher pessoas lindas para a gente se comparar, nós estamos perdidos. Agora, muitas vezes, a gente nem sabe o que está dentro dessas pessoas lindas que colocam para a gente como referências. A gente não sabe o que elas pensam, qual é a vida real delas, não é isso? E esse é o sistema do mundo. Esse é o sistema do mundo, esse é o sistema plantado para cá para pensar no que é passageiro. E depois que tudo acabar, quando vai chegando no finalzinho, a pessoa fala, mas o que eu fiz da minha vida? Onde realmente eu não consegui o que eu queria e a vida vai acabando. Eu não alcancei, não conquistei tudo que eu sonhei, ou até mesmo que eu conquistei e eu sonhei, não me trouxe valor, não me trouxe alegria, não preencheu o meu vazio. Eu continuo da mesma maneira, parece que eu passei a vida correndo atrás de vento. E quando nós corremos atrás do que é visível, é exatamente o que a Bíblia diz, é correr atrás de vento. Não há limite para aquilo que alguém possa querer conquistar nessa vida. Se é 1 milhão, precisa de 2, se é 2, precisa de 5, se é 5, quero 10, se é uma casa, a casa é a casa da praia, a casa da praia é a casa do campo, a casa da praia é a casa do campo, e agora um apartamento, o aí vai, não tem limite, o carro esse, aquele, então 2, 3, carro blindado, carro, controle remoto, amantes, então um casamento, 2 amantes, 3 amantes, 5 amantes, não satisfaz. Carreira, então se eu chegar, se eu for o número 1, eu vou correndo, se eu crescer, eu vou chegar, e quando chega, descobre que aquilo não satisfaz, porque tudo isso é passageiro, tudo isso vai virar pó. A palavra de Deus diz que nós viemos do pó, e ao pó voltaremos. Aquela frase de sabedoria popular, caixão não tem gaveta. Eu fico imaginando que mesmo que tivesse gaveta, quem morre lá não pode abrir a gaveta para pegar o que está lá. Não tem como levar embora nada daqui. Nada do que é daqui nós vamos conseguir levar daqui, a não ser aquilo que está aqui e que, segundo Deus, nós podemos levar daqui. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Eu quero te convidar a ler comigo um texto de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu estou na revista e atualizada, a tradução, capítulo 5, versículos 23 e 24, e eu quero falar de integridade de vida, eu quero falar de valor de vida, quero falar de organização de vida, e eu quero que você então, que tem hoje, vive todos esses conflitos que eu falei para você acerca da vida natural, eu quero que você entenda que o que eu quero colocar para você é uma revelação de outros tipos de conflito que nós vamos lutar, mas desse nós temos vitória, esses trazem razão de existir, e esse nós podemos levar daqui tudo o que conquistarmos através desse conflito, porque nós vamos trazer o que é eterno para a nossa realidade atual, e vamos levar da nossa realidade atual para a eternidade, em nome de Jesus. Então Paulo, ele estava falando o seguinte, e o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora eu trago um ingrediente novo. Eu digo para você, sem medo de errar, que provavelmente a maioria de nós que estamos aqui estaremos vivos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós não precisaremos nem passar pela morte, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está às portas, Ele está voltando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Mas pessoas conhecidas nossas já partiram, e se estavam com o Senhor, glória a Deus, vamos encontrar. Se não estavam com o Senhor, estão em outro destino eterno, não há mais nada que nós possamos fazer. Mas veja que eu falei para vocês que o mundo pensa do que é visível, para ir o que é interior, para daí se sobrar tempo, vamos para o espiritual. Mas a palavra de Deus, ela traz uma revelação absolutamente contrária. Paulo fala de nós como primeiro o espírito, depois a alma e depois o corpo. E ele fala que nós devemos então ser santificados por Deus. Eu não sei se você sabe, mas nós que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos chamados por Deus de santos. Você sabia que eu sou santo, Santo Haroldo? Glória a Deus. Para Deus eu sou, pergunta para minha mulher se eu sou. Não sou,
Eu tenho os meus pecados, eu tenho as coisas que eu luto na minha vida diária, eu tenho as coisas que estão fora de lugar, mas Deus, quando Ele olha para mim, porque eu entendi quem eu era, porque eu vi o quão miserável pecador que eu era, porque eu vi a minha total inadequação para agradar a Deus, para atender a santidade de Deus, eu precisei me arrepender de quem eu era. Então não é que eu sou bom e Deus me chamou porque eu era um cara bom e bonzinho que fazia as coisas certas, é porque eu era um cara horroroso, mas eu reconheci que eu era um cara horroroso e eu precisava de Jesus. E olha que eu tinha 10 anos quando eu reconheci que eu era horroroso e eu precisava de Jesus. E ao longo da vida o Senhor vem revelando o quanto eu era horroroso, o quanto o Haroldo ele é inadequado, mas o quanto a partir do momento que eu recebi Jesus Cristo no meu coração, Ele me transforma e Ele me traz paz com Deus através de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Jesus pregado. Agora veja, Ele me fez santo porque Jesus é santo. Então Deus não olha para mim como eu sou, Ele não olha para mim quem eu sou, Ele olha para mim através de Jesus Cristo. Ele fala: o Haroldo é santo, separado para Ele. A palavra santo é separado, é consagrado. A Fúvia, ela é santa para mim, porque ela se separou de outros caras para ficar só comigo. Ela separou para mim, separou para viver comigo, separou para estar comigo sempre. Esta é a santidade que o Senhor nos chama a ter. Separado que é do mundo, separado que é visível, separado que é natural, enquanto escala de valores, para se dedicar a Ele, para ser dEle, para cumprir o propósito e a vontade dEle. Esse é o nosso chamado em Deus, em Jesus Cristo, para sermos santos. Então quando Paulo fala: o Deus da paz vos santifique em tudo, Deus quer que nós sejamos separados para Ele em tudo. Todas as coisas da nossa vida nós devemos pensar nele, todas as coisas da nossa vida nós devemos focar nele. Então tudo significa tudo e nada fica fora de tudo. Agora, quando nós nos convertemos a Cristo, Deus nos faz santos no céu. Nós somos santos no céu, zerado lá, tudo lindo, tudo maravilhoso, só que nós estamos aqui ainda, amém? Nós estamos aqui. Então enquanto estamos aqui, o que a palavra de Deus nos chama é para o processo de santificação. A santificação é um processo de Deus em nós, é uma decisão nossa contra nós mesmos a cada dia, para que nós possamos cada vez mais caminhar na direção daquela posição que Deus nos deu no céu em Jesus Cristo. Então agora, antes o pecado tinha domínio sobre a minha vida, eu era incontrolavelmente pecador. Mas a partir do momento que eu estou em Jesus Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. A palavra de Deus diz: então a tentação que vem, não vem nenhuma tentação que não seja suportável humanamente falando, porque para cada tentação Deus dá livramento para quem quer. Tentação não é pecado. Você vê alguma coisa que chama a tua atenção e é errado, você olhar no primeiro momento surpreendido por uma cilada que o diabo queira colocar. Tentação não é pecado. O pecado é decidir ceder à tentação e avançar o farol e atender aquele chamado que aquela tentação está trazendo. José do Senhor levado para o Egito, aquela mulher de Potifar foi lá e agarrou ele. E ela agarrou ele e arrancou a capa dele. A gente não sabe se ela estava vestida, se ela estava seminua, ela queria agarrar, ela queria seduzir, ela queria o José para ela. Então, enquanto ela estava agarrando José, falando com José, seduzindo o José naquela situação, o José não pecou. Talvez se entrasse um servo do Potifar naquela hora, olhasse aquela cena, podia até achar que o José estava em pecado, mas o José decidiu que ele não queria, e ele fugiu e deixou a capa. Entenda-se, a tentação às vezes ela pode ser uma cilada na sua vida, ela pode vir e quase que te pegar, e se você decide: eu não quero, não é pecado. É vitória sobre o pecado, é vitória sobre a tentação, é a palavra de Deus se cumprindo em você, dizendo o que? O Senhor tem livramento para a tentação. Agora, quanto mais separados para o Senhor nós estamos, quanto mais sensíveis pelo Espírito Santo, quanto mais vivendo uma vida espiritual, mais vitória teremos contra as tentações, e mais então o Deus de paz vai nos santificar, vai nos separar para Ele. Muitas pessoas não entenderam isso, e algumas pessoas, Jesus da glória, tá bom o negócio, muitas pessoas acharam que tinham que sair da sociedade, obrigado querida,
e que tinham que se enfiar em um mosteiro, em um retiro espiritual, abandonar o trabalho, abandonar a família, abandonar todas as coisas, porque assim conseguiriam ser santos. E essas pessoas, mesmo isoladas, continuam pecadoras, porque o pecado não está fora, o pecado está dentro. O pecado está ainda na nossa carne. Mesmo quando nós nos convertemos, o corpo carnal não se converte. O corpo carnal morre porque o pecado está nele, mas o homem interior, o homem espiritual, esse tem vida eterna com o corpo transformado. Eu vou chegar nesse ponto já já. Então não é você sair de tudo, mas é você viver no meio de tudo, cheio do poder de Deus. Jesus orou em João 17 o quê? Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes, que os livres do maligno. Então nós estamos no mundo e vamos viver no mundo, e o Senhor nos plantou no mundo, inclusive para que nós sejamos o quê? Testemunhas do que o Senhor pode fazer, que nós possamos passar muitas vezes pelas mesmas coisas, mas nós falamos para as pessoas, eu sei qual é o propósito disso. Eu sei para onde eu estou indo, eu tenho destino, eu tenho revelação, eu tenho resposta. Eu posso estar passando a mesma situação que você, mas eu quero que você passe essa mesma situação junto comigo, porque eu tenho uma visão mais alta, eu tenho uma visão de eternidade. O Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo não é para a gente viver bem neste mundo. Nesse mundo teremos aflições, querido, querida, isso é pouco pregado, porque isso não enche salões. O mundo teremos aflições, existem situações de dores, de angústias, de dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus diz, eu venci o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé nele. Então a nossa leve e momentânea tribulação, como a palavra de Deus nos diz, produz em nós eterno peso de glória. A tribulação que a gente pode passar nesse mundo, por mais demorada que seja, aos olhos do Senhor é leve e momentânea, porque Ele vai nos tirar dela, porque a questão do Senhor não é resolver a situação, a questão do Senhor é nos transformar aqui dentro. E quando o Senhor nos tira da provação, Ele nos impede de crescer, Ele nos impede de ser fortalecido. É aquela coisa daquele vídeo triste e horroroso que eu vi, da borboleta do casulo, que alguém, para tentar ajudar a borboleta, cortou o casulo, e a borboleta então não fez tudo o que tinha que fazer, e saiu de lá completamente deformada, porque o casulo era necessário para ela formar, e para ela abrir as suas asas, irrigar as suas asas, e cumprir o propósito para a sua vida. Às vezes Deus vai demorar um pouquinho para tirar você da situação que você está passando, porque Ele quer tirar você desse lugar pronto, pleno, totalmente preparado por Ele, para a glória dEle. E se Ele tirar antes, Ele vai estragar a obra que Ele está fazendo. Ele não vai tirar antes, porque Ele te ama, não é porque Ele quer o teu mal, é porque Ele quer o teu bem, porque Ele está te enxergando para a eternidade. Ele não está te enxergando só para 20, 30 ou 40 anos dessa vida. O Senhor enxerga o propósito para nós a partir daqui para a eternidade. O planeta Terra é uma prisão espiritual, meu querido, minha querida. É maravilhoso esse planeta, não é? Eu sempre falo, se a gente pegasse 10 milhões de reais cada um, vamos todo mundo curtir a vida doidado, daqui 5 anos a gente volta, gasta tudo e volta sem nada. Tem coisas maravilhosas para fazer, não tem? Gasto ilimitado, dá para ir para onde quiser, fazer o que quiser. Só que o único jeito de sair daqui é morrendo, não é isso? Nem nave espacial dá para levar para algum lugar que dê para a pessoa querer viver depois. E é interessante como o corpo ele é tão presente no pensamento das pessoas, que hoje em dia tem uma tecnologia sendo criada, várias tecnologias. Eu lembro de uma capa da revista Time que eu vi há uns 7 anos atrás, que dizia assim, 2045, o ano que seremos imortais. Então os cientistas e os caras da tecnologia de ponta estão querendo fabricar órgãos de reposição para tentar prolongar a vida das pessoas, porque eles já perceberam que as pessoas morrem porque o corpo morre, né? Se o corpo não morresse, todo mundo é eterno, o nosso ser interior é eterno, a ciência já percebeu. Então se puder criar um outro tipo de corpo, em último caso a pessoa aceita até fazer um download para um notebook, está tudo bem, desde que ele fique vivo, porque o problema da morte é que é a grande questão, e até mesmo eles na ciência já entenderam isso. E é por isso que eles precisavam ler a Bíblia, porque a palavra de Deus nos fala acerca disso. Ele vai nos dar um corpo tremendo, espera um pouquinho só. Mas então veja, o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.
O Senhor nos chama para esta jornada, o Senhor nos convida a fazer parte disso, Ele não nos obriga e Ele não faz contra a nossa vontade. O Senhor, Ele convida, o Senhor lhe oferece a salvação. Jesus morreu na cruz, Jesus levou o seu pecado, Jesus pagou o preço, Ele fez todas as coisas. Ele fala: venha, receba o que eu estou oferecendo, receba a minha salvação. E muitas pessoas olham para a obra de Jesus, olham para a palavra de Deus e falam: legal, Jesus, bacana, o Senhor é um mestre, o Senhor é um exemplo, o Senhor é um filósofo, o Senhor é um profeta, o Senhor é um cara muito legal, mas eu tenho um outro plano, eu tenho uma outra ideia, eu tenho uma outra religião, eu tenho uma outra filosofia, eu tenho as coisas que eu faço. Jesus, eu sou muito bom, cara, eu sou melhor do que a maioria dos caras que o Senhor possa conhecer. Está tudo bem, eu sei que o Senhor fez, legal, oh Jesus, palmas para Jesus, mas eu não quero Jesus, eu tenho uma outra ideia, eu tenho um outro plano, e vai dar certo, fica tranquilo, vai lá, a gente se encontra lá, Jesus, a gente se encontra lá com Deus. E essa loucura, ela entra no coração das pessoas que ouvem outras pessoas, mas não ouvem ou não seguem o que a Bíblia diz. A Bíblia se apresenta como a palavra do Deus vivo, é o único livro que nós temos no planeta que se revela como a palavra de Deus, mas é claro que vai ser sempre uma decisão de crer ou de não crer. Alguns falam: eu não creio que Deus existe. Eu digo: não, você não acredita que Deus existe, você não pode provar, não é que você não crê em Deus, você acredita que Ele não existe, é uma crença. E então tudo que nós fazemos na vida, nós vamos decidir acreditar em alguma coisa, acreditar em alguém, e principalmente o que a gente precisa acreditar tem que fazer sentido no nosso coração. A diferença é quando você abre o coração para a Bíblia falar o seu coração, o Espírito Santo ele vai junto. Quando a pessoa vai fechada, pode entrar na igreja, pode ficar 2 horas sentada ouvindo alguma coisa, não vai entrar nada, porque ela não está querendo ouvir, não está de coração aberto, não para o pregador, mas para Deus falar o coração. Mas quando abre o coração para falar, Deus usa o pregador e a palavra entra, e a palavra aquece o coração, e a palavra traz respostas, e a palavra traz uma sensação interior inconfundível de que Deus está falando, que Deus está respondendo alguma coisa. Isso não é um pregador eloquente, o pregador eloquente não pode fazer isso, mas quando o poder do Espírito Santo está no lugar, o poder do Espírito Santo fala, ele revela que a palavra é a verdade, ele começa a falar para a pessoa: presta atenção, porque sou eu que estou falando, diz o Senhor dos Exércitos. Ele aquece o coração, ele faz, ele trabalha enquanto a palavra é pregada. Ele é fiel, Ele nos chama e Ele fará. O maior conflito das pessoas hoje é que elas estão todas pessoas descontinuadas. O corpo quer fazer uma coisa, a alma pensa em outra coisa, quer fazer alguma coisa que é incompatível com quem é, e ainda quer de alguma maneira acender uma vela para alguém que resolva alguma coisa. Tudo desorganizado, tudo desalinhado. E a maneira que as pessoas do mundo querem alinhar a vida é a partir da carne, é a partir do que eu sinto, é a partir do que eu vejo, se eu toco, se eu pego, se eu posso experimentar. Isso é verdadeiro. Tudo bem, é verdade, isso tudo é verdadeiro. Só que tudo isso vai acabar um dia. Tudo que é verdadeiro e que você pode pegar, e você pode experimentar, e você pode tocar, e você pode visitar, tudo isso vai acabar igualzinho a você. Então isso não pode te resolver o depois daqui, acaba aqui também, morre aqui também, não tem como ir além daqui também, você está entendendo? Querer resolver a vida com algo que é natural, com algo que é palpável, com algo que atende à inteligência, fica no limite do que é palpável, do que é natural e do que é de acordo com a sua inteligência. Deus nos chama a experimentar com Ele algo pela fé. E a fé não é um salto louco no escuro de uma coisa que não faz sentido, uma coisa muito louca, transcendental. Deus ele fala ao coração de maneira racional, de maneira lógica, até um certo ponto. Ele responde questões, ele responde perguntas, ele esclarece muitas coisas de uma maneira racional até um certo ponto, porque Deus ele não se propõe a responder todas as suas perguntas. Ele se propõe a te apresentar um ambiente seguro, para que você possa, diante do que você compreendeu, dar o passo de fé. O passo de fé não é um salto louco no escuro. O passo de fé é um passo dado em um Deus confiável, em um Deus que já se revelou de muitas maneiras, em um Deus que respondeu muitas perguntas, em um Deus que de alguma maneira tem falado ao seu coração, mas quando Ele fala, agora vem, isso aqui é fé.
E a fé é o que agrada a Deus. As suas boas obras não agradam a Deus. As suas boas intenções não agradam a Deus. A sua religião evangélica não agrada a Deus. O que agrada a Deus é fé na palavra dEle. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas em fé faremos proezas. Em fé nós podemos mudar todas as coisas, porque em fé nós somos completamente transformados. E aí o nosso espírito, alma e corpo vão ser achados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque fiel é o que nos chama, e Ele também vai fazer, Ele fará, louvado seja o nome do Senhor. Mas veja, esse conflito que está aqui, eu quero trazer para vocês Gálatas 5, porque agora eu quero falar com quem já conhece Jesus. Porque olha o que Paulo fala. Digo, porém, andai, 5,16 de Gálatas 5,16, e diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Então olha o seguinte, aqui dentro acontece esse conflito que eu falei para você agora você que é de Jesus Cristo. A inclinação da carne e a inclinação do Espírito é porque nós não somos retirados daqui do planeta pelo Senhor quando nós nos convertemos a Cristo. Quando nós nos convertemos a Cristo, Ele quer nos santificar, Ele nos declara justo em Jesus Cristo. Então em Jesus Cristo temos salvação eterna, em Jesus Cristo temos segurança de quem nós somos, em Jesus Cristo nós somos feitos filhos de Deus por adoção, a nossa posição mudou, agora nós temos uma identidade no céu, agora o Senhor responde às nossas orações, agora nós temos o Espírito Santo que nos revela a palavra, agora nós vamos fazer parte da igreja, vamos ter pessoas que vão nos encorajar, nos fortalecer, vão orar por nós, vão ensinar, vão cuidar, e nós vamos poder fazer a mesma coisa para outras pessoas, como uma família que tem os problemas, que tem uma família, mas que tem a alegria, que tem a comunhão, o prazer de estar todo mundo junto numa reunião de família, daquelas boas que acontecem, não é isso? A família da fé é essa figura. Mas nenhum de nós está pronto, querido, querida. Quando você se converteu, o que mudou é que agora você está salvo, mas agora você precisa caminhar com o Senhor cada vez mais longe do que era a carne, a experiência anterior, e cada vez mais na direção do Espírito Santo. Você só pode ser liberto de questões espirituais das trevas depois que você está em Cristo. Antes você não pode ser. Você só pode chegar em ser o santo que o Senhor Jesus te chama a ser, caminhando na direção da santidade. A santificação é um processo da nossa vida como cristãos. Agora nós temos uma luta interior que é o Espírito Santo fala, vai na direção do Espírito, vai na direção de Deus, mas a carne, a velha natureza fala, está tudo bem, você se converteu, mas olha, teu pastor J, o pastor J, ele falou, olha, o limite do pecado é aqui, olha, é aqui, então aqui está tudo bem, você não pode passar para cá, mas aqui está bom. Então você se converteu, aleluia, glória a Deus. Você é de Jesus, aleluia, glória a Deus. Você está salvo, aleluia, glória a Deus. Mas você não precisa ficar uma pessoa tão esquisita assim. Você pode aqui, ó, andar aqui na beiradinha. A beiradinha é beiradinha, mas ela é segura, vai, seja sincero, ela é segura. Tem um monte de gente que anda na beiradinha, nunca caíram, eles estão ali na beiradinha direitinho. Aí o diabo só está aqui assim, ó, tuc. É muito mais difícil resistir à tentação na beiradinha. O José podia chegar para a mulher do Potifar e falar, olha dona, sabe uma coisa? Ó, me larga um pouquinho, por favor. Põe um pouco de roupa, faz favor. É o seguinte, seu marido, eu gosto do seu marido. É o seguinte, eu não vou ficar com a senhora, porque, põe a roupa, por favor, porque o seu marido é um cara legal, eu não posso. Você acha que é possível alguém resistir à tentação dessa maneira? O José fugiu, porque ele não tinha condição de negociar com aquela mulher que estava agarrando ele, que estava arrancando a roupa dele. Ele saiu correndo. O pecado é sutil. O pecado, ele parece bom.
O pecado é uma coisa horrorosa. O diabo não chega com uma fogueira do inferno, falando, olha, vem aqui para o pecado. Ele vem com uma coisa muito legal. Só que ele é um grande cenógrafo, ele pinta um quadro lindíssimo, que até a hora que a pessoa entra, quando a pessoa entra, ela descobriu que ela fez a pior coisa que ela precisava fazer na vida dela. Isso não é só para quem é crente, tem gente que não é crente, que não leva Deus a sério, que às vezes cede algumas coisas na vida e que descobre da pior forma que não devia ter dado aquele passo adicional. Porque no começo parecia que estava tudo bem, que era lícito, um monte de gente faz, tudo bem. Você está entendendo isso? Então a nossa luta da carne contra o espírito é, em vez de eu querer ficar na beiradinha, eu quero caminhar para outra beiradinha. A outra beiradinha é assim, eu estou quase indo para o céu já, eu estou quase aqui na pista de decolagem, aqui eu estou ouvindo os sons do céu, aqui eu estou vendo os anjos de Deus, aqui eu estou sentindo a presença de Deus, aqui eu sinto o cheiro do céu, aqui eu ouço os sons do céu, esse é o lugar que eu quero ficar, essa é uma beiradinha que eu sou chamado para ficar, é nessa beiradinha, eu fico aqui ainda porque o Senhor quer que a gente fique aqui por algum tempo, porque Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um chamado, Ele tem dons, Ele tem um convite, Ele tem uma vida, Ele tem experiências, Ele tem uma obra para fazer em você, então Ele ainda não acabou a obra em você, Ele fala, fica aí mais um pouquinho, é o que Paulo falava, por mim eu queria ir embora, mas eu fico por causa de vocês, por mim eu queria estar com o Senhor, mas eu tenho um ministério apostólico para cumprir, Paulo fala isso com todas as letras, não é tremendo isso? Essa luta, é essa luta que eu chamo essa palavra, a nossa guerra pessoal e interior, sabe por quê? Porque essa guerra às vezes ninguém vê, às vezes o cara está na beiradinha, mas está com uma cara tão de santo, que como a gente não sabe que ele está na beiradinha, parece que ele está fazendo algo para Deus. Deus vê o coração. O que nós fazemos ou não fazemos, como fazemos ou o que não fazemos, porque decidimos ou não decidimos, o que fazemos ou não fazemos, nós fazemos diante do Senhor que tudo vê. O Senhor conhece a intenção do nosso coração, o Senhor sabe qual é o propósito dEle para nós, Ele sabe quanto tempo Ele já investiu, Ele sabe os recursos que estão em nós. Continuando no texto, versículo 19 de Gálatas 5, é um texto muito conhecido, eu quero que você perceba o seguinte, versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas, e antes de eu entrar nas obras que são conhecidas, eu quero que você entenda o seguinte, pecado é alguma coisa que a pessoa faz, é uma atividade, é uma posição, requer esforço, requer uma decisão, requer uma atitude, por isso que é chamado de obras da carne. São conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia, essas três é claro que elas estão dentro da área sexual. Idolatria e feitiçarias, elas já estão dentro de um aspecto espiritual. Idolatria é qualquer coisa que alguém coloca no lugar de Deus na vida. O marido pode ser um ídolo, o filho pode ser um ídolo, o casamento pode ser um ídolo, a carreira pode ser um ídolo, o dinheiro pode ser um ídolo. Tudo na vida, se toma o lugar de Deus, pode ser um ídolo. Se dinheiro é tudo que o crente fala, que o crente resolve, ele quer que Deus abençoe, o dinheiro se torna um ídolo, e a Bíblia apresenta Mamon como um Deus diante dele, não no céu, mas no coração das pessoas. Muitos caem nessa cilada. Deus nos prospera para que nós sejamos livres com o dinheiro, para que nós possamos semear no reino. Nós governamos o dinheiro para usar, e não somos governados para correr atrás do dinheiro, porque isso é idolatria. Idolatria e feitiçarias, manipulações espirituais. Muitas pessoas fazem qualquer tipo de pacto para conseguir alguma coisa, pouco importando com quem está falando desde que resolva, e às vezes estão falando com o próprio diabo e não sabem, ou até estão falando com o próprio diabo e sabem, e o que querem resolver alguma coisa aqui, mesmo que venha do diabo, o que é uma loucura. Quando a gente fala de inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas, nós estamos falando de vários aspectos da relação, dos relacionamentos humanos, e muitas vezes a pessoa tem um ódio de alguém, mas ela está assim, tudo bem, oh querido, que tudo vá bem com você, estou torcendo para dar certo aquele projeto. Às vezes só o Senhor que sabe quem é a pessoa que nós estamos falando. Por isso que ele fala, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem muito abre os lábios tem perturbação. Já vi muita gente que deu testemunho da bênção que ia chegar, contou para todo mundo e a bênção não chegou. Porque Deus, Ele zela pela palavra dEle. Testemunha só de bênção recebida, documentada, abraçada, chegou mesmo. Aí você fala a bênção. Tem gente que não quer o teu bem.
Tem gente que não vai chorar com os que choram, é mais fácil do que se alegrar com os que se alegram. Quando a pessoa perde tudo, quebra, vai para a rua da amargura, puxa vida, que tristeza, que bom que você está muito pior do que eu, então eu me sinto consolado de estar aqui com você, a sua miséria é maior que a minha. Mas vem aqui ver a casa nova que eu comprei, vem aqui o carro novo que eu comprei, vem aqui ver a esposa que eu casei. Puxa, que legal essa casa, muito boa, é que eu não posso ir agora, eu tenho um compromisso, olha o teu carro, muita gente se alegra de longe, que fica tão enciumado, com tanta inveja de que Deus faz algo na vida do irmão, que se alegrar com os que se alegram, muitas vezes é mais difícil do que chorar com os que choram. Você consegue entender isso? E o que é isso? É a carnalidade do crente. As pessoas acham que chegaram na igreja, é todo mundo lindo, maravilhoso, perfeito, os melhores, e se alguém trata esquisito, que horror essa igreja! Não, essa igreja não é um horror, essa igreja é um lugar de pessoas que reconhecem que são pecadoras, estão lutando contra o pecado, querem ser transformados e querem vir e querem poder ser perdoados quando errarem, ser acolhidos quando fizerem alguma coisa assim, querem ser ensinados e ministrados. Não é lugar de pessoas perfeitas, o único lugar de pessoas perfeitas é o céu, e as pessoas que se ofendem na igreja por pessoas não perfeitas provavelmente são tão imperfeitas que não estarão no céu. O único lugar de perfeição, a igreja é um lugar para a gente perdoar uns aos outros, para a gente amar uns aos outros, interceder uns aos outros, sermos afiados uns com os outros. Esse é o lugar. E ainda nós podemos ver que bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A gente fala de bebedice, é muito mais fácil, mas a gente fala de glutonaria, fala, pastor, espera um pouco, né? Que é isso? Porque glutonaria é um pecado socialmente aceito, né? É interessante. O crente não fuma, não bebe, não joga, mas come pra caramba, né? Descontrole alimentar é igual ao descontrole com a bebida e coisas semelhantes a essa. Eu poderia tentar fazer uma exegese um pouco torcida do texto e colocar aqui todo tipo de drogas lícitas ou ilícitas, ou que tem o mesmo efeito alucinógeno, ou de dependências quaisquer que sejam. Nós somos livres para não ser dependentes de nada. Tem muito crente que quer falar para a gente para ser livre para beber. A gente fala, você já pensou em tentar ser livre para não beber? É uma liberdade igual. Mas muitos saem da liberdade de um lado para cair na escravidão do outro lado, como se fosse uma liberdade crente em nome de Jesus. Aí tem todos os textos que pegam, a Fúvia ama, né? Mas Jesus bebia vinho. Ela fala, é verdade, ele bebia vinho, mas enquanto ele bebia vinho, ele ressuscitou morto, ele curou enfermo, ele pregou para multidões, ele fez milagres, e depois ele foi morrer na cruz. Você vai fazer qual parte junto com beber vinho? Se esse é o exemplo, está fora. Esse exemplo não serve. Ou pega o pacote todo, ou não pega só a parte que interessa. Você está entendendo? Descontrole. Paulo fala que todas as coisas, então, podem nos ser lícitas, mas todas as coisas não nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nós não vamos nos deixar dominar por nenhuma delas. O que te domina, qualquer coisa que seja, é algo que te afasta de Deus. Você tem que ser livre para fazer qualquer coisa, mas você tem que ser livre para não fazer qualquer coisa. Você é livre para fazer qualquer coisa que não contraria o princípio da palavra de Deus, é claro. E você é livre então para não fazer qualquer coisa, porque isso prova a palavra de Deus que você realmente é livre. Porque quem fica escravo do que quer ser livre, está completamente fora do que Deus espera para nós. Mas veja, versículo 22. Mas o fruto, lembra da obra da carne? Obra da carne, esforço para fazer alguma coisa. O fruto do Espírito, eu gosto dessa figura. A gente vive uma sociedade que a gente pensa sinceramente que as tangerinas nascem nas gôndolas do supermercado, os papaias nascem ali na feira livre, né? Porque a gente tem pouca oportunidade de ver as árvores frutíferas mesmo, né? Pela sociedade que a gente vive. Mas o que eu brinco assim, você nunca viu uma macieira assim gemendo, o que é isso, né? Ela vai dar uma maçã, sai uma maçã, né? A árvore não precisa sofrer e se esforçar para emitir, para gerar, para produzir um fruto. A coisa mais natural é frutos, não é isso? Os frutos são naturais. Então a palavra de Deus não erra a palavra que usa para dizer para a gente. O fruto do Espírito é algo que vai ser natural em nós. Natural em nós. Quanto mais nós então vencemos a guerra do Espírito contra a carne, o Espírito vai se manifestar, e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então veja que todas essas, elas acontecem no âmbito da alma. Todas essas acontecem no interior, mas vão gerar a paz exterior nos relacionamentos, na vida, diante das situações, diante das tentações. O fruto do Espírito que opera a partir do Espírito se manifesta na alma, vai frutificar na qualidade de vida natural que nós vamos viver, porque é algo que vem do céu, algo que vem do Senhor em nome de Jesus. Então, fechando a palavra, se nós então o Espírito, alma e corpo forem caminhando para aquela integridade, quando chegarmos naquele dia, o Senhor vai fazer o que nós não podemos fazer. É claro que nós não vamos conseguir chegar naquela integridade perfeita naquele dia. Nós já erramos muito, nós já atrasamos muito o processo, nós temos áreas da nossa vida que nós estamos lutando para vencer, mas o Senhor vai nos encorajando para a gente chegar no melhor estado, na melhor posição, da melhor maneira possível aqui no finalzinho, porque quando a gente chegar aqui no finalzinho, Ele vai completar a obra que nós não podemos completar. É aqui que então o corpo, que eu falei para vocês no meio, deixei o gancho para fechar, que o corpo que é mortal vai ser revestido da imortalidade, o corpo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, João fala na sua primeira carta, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. Então este corpo transformado, com esta alma restaurada, com o Espírito de Deus em nós, espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis naquele dia. Esta é a obra que fiel é Deus que nos chama, o qual também fará. Aleluia! Aquele que começou a boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo. Em nome de Jesus. Queridos, o Senhor nos chama para fazer essa guerra interior. Nós precisamos decidir entrar nessa guerra. Aí você fala, Haroldão, é o seguinte, cara, eu sou um cara pacífico, esse negócio de guerra não é para mim, eu não vou entrar na guerra não. É que nem um cara chegasse num campo daquelas batalhas sabe, o dia D, os caras chegando, ancorando os barcos na Normandia, lá chegando todo o exército, assim, aquela pancadaria, aquela bomba toda, aquele caindo tudo, aquela loucura toda. Olha pessoal, é o seguinte, eu sou um cara pacífico, eu não vou guerrear contra ninguém, eu não vou fazer nada contra ninguém. Você acha que ia acontecer alguma coisa com ele assim? Não tem como. Nós estamos no meio de uma guerra. Esse mundo está imerso no maligno. Não tem como você falar que eu não vou fazer nada, não vou guerrear. Você vai tomar pancada, você vai tomar bomba, você vai tomar tiro. O diabo, ele não está feliz que o tempo dele está chegando. E o diabo tem horror a pessoas que saem da prateleira e falam, eu quero fazer a diferença, eu quero mudar, eu quero guerrear essa guerra, eu quero testemunhar Jesus, eu quero fazer diferença na minha vida, eu quero me santificar, eu quero servir a Deus, eu quero ser útil, eu quero ser frutífero. Esses caras ele não suporta. Mas quando alguém, um crente, entende isso e decide se levantar e falar, eu quero fazer essa guerra, eu quero matar minha carne, eu quero sujeitar minha carne, eu quero tudo que Deus tem para mim, eu quero o Espírito Santo de Deus na minha vida fluindo, eu quero abandonar o pecado, eu não sei como é que vai ser a minha vida, mas eu confio que Deus que é fiel me chama, Ele também vai fazer. Aquele que está começando essa boa obra em mim, o amor de Cristo me constrange. Se você não consegue se sentir constrangido pelo amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário no seu favor, talvez você nunca se converteu de verdade. Se você não consegue ter essa revelação de você parar e falar, eu não posso mais ser assim, diante da revelação de Jesus Cristo na cruz pelo meu pecado, eu não posso mais. Eu não posso viver essa vida desse jeito diante disso. Eu posso então falar, eu vou embora, eu vou parar de tentar ser crente, eu não quero saber de nada de Jesus, mas eu não aguento ficar vivendo uma vida no meio de uma igreja de crente, sem permitir que o amor de Cristo me constranja, e me transforme, e me faça, eu vou vencer a minha carne, eu vou vencer a minha alma, eu vou vencer esse pecado, eu vou vencer a timidez, eu vou sair da zona de conforto, porque eu quero fazer o que Deus me chamou para ser, eu quero cumprir o propósito
propósito dele na minha vida. Eu quero ser alguém de Deus até as últimas consequências, e eu quero ficar naquela beiradinha, é nessa beiradinha que eu quero ficar, é aqui que eu quero estar, porque dentro do arrebatamento eu vou mais rápido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E como todas as coisas na vida cristã, tudo começa com uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Se você está aqui hoje e você nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, você nunca tinha entendido o amor, a salvação, a graça, o perdão, você tem que decidir receber isso. Você tem que decidir que você lança a sua fé, lança a sua vida. Você pode não entender tudo no começo, mas se você fizer isso em sinceridade, Deus vai te responder todas as suas perguntas. Essas eu prometo para você. E essas perguntas Ele responde todas, porque Ele vai te acalmar, Ele vai se revelar, e depois de um tempo Ele vai te chamar a andar pela fé. E aí algumas das respostas vão deixar de ser necessárias, porque as perguntas vão desaparecer. Jesus é a própria resposta, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Nós não falamos de religião, nós falamos de Jesus, o Cristo, crucificado por nós, morto em nosso lugar, mas ressurreto ao terceiro dia, vitorioso para sempre, em nome de Jesus. Ou então, se você está aqui hoje e você acha que você precisa hoje decidir definitivamente entrar nessa guerra, porque não dá nem para falar em vencer essa guerra, dá para decidir falar, eu vou entrar nessa guerra, porque se eu não entrar nela eu não vou vencer, eu só estou tomando pancada até agora, mas hoje eu vou levantar, eu vou sair dessa prateleira, eu vou sair desse lugar, eu quero essa guerra, eu vou entrar nessa guerra, porque o Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus de guerra também, Ele é o Deus de paz, mas Ele é o Deus de guerra, e essa guerra Ele vai junto com você. Aliás, essa guerra Ele já vai na sua frente. O que Ele quer é que você decida entrar nessa guerra, enfrentar esse inimigo e sair vencedor do outro lado. Eu vou te convidar para você abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos.